Boa noite. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus e nós queremos, nesse momento, deixar com você texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 39. O texto nos fala o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vamos falar nesse texto sobre o tema: por que o crente é mais do que vencedor? Quando nós lemos na carta do apóstolo Pedro, a sua primeira carta, capítulo 2, versículos 5 e 9, nós podemos ver o apóstolo falando sobre o que somos para Deus. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que
de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 5 ele diz: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, diante de Deus, aqueles que foram resgatados por Cristo, que foi transportado do império das trevas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que tiveram uma experiência com Jesus Cristo, nasceram de novo, tornaram novas criaturas e que pelo poder de Deus, ao crer, ao receber Jesus como Salvador e Senhor e ao crer nele, então essas pessoas são, pelo poder de Deus, transformados em filhos de Deus. Então, nós vemos que como povo de Deus, como crentes salvos por Cristo, nós temos então agora o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, a direção de Deus sobre as nossas vidas. Aqueles que passam por um novo nascimento, então, podem esperar do Senhor a providência, a proteção, a direção para as suas vidas. Então nós vamos falar sobre esse tema, porque o crente é mais do que vencedor, e destacamos alguns pontos importantes nesse texto que nos mostra esta verdade. O primeiro é: o crente é mais do que vencedor, porque é ajudado pelo Espírito Santo. É ajudado pelo Espírito Santo que habita em nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos então o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Deus Espírito Santo passa a habitar em nós, porque nós não somos capazes, pelas nossas forças, de manter a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã, se não for pela direção, pelo comando do Espírito Santo. O versículo 26 de Romanos 8, que lemos, nos fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo está em nós para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Por isso nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, porque o Espírito Santo nos conduz. Aquilo que nós não conseguimos fazer, ou quando oramos não atingimos o propósito de Deus para a nossa vida, então o Espírito Santo intercede por nós. Então nós precisamos entender essa verdade na nossa vida. A oração deve ser para a glória de Deus. Aquilo que pedimos a Deus deve ser para glorificar. Jesus diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou conceder, eu vou dar, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal para gastar então nos nossos deleites. Aquilo que pedimos a Deus deve ser para a glória dele, para glorificar, para nos melhorar diante de Deus, para nos ajudar realmente na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, o crente é mais do que vencedor, porque a providência de Deus
e nos ajuda. O versículo 28 nos fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, com o seu decreto. Então, Deus trabalha no mundo, trabalha na nossa vida, para que os acontecimentos da nossa vida possam ser transformados em bênção para nossas vidas. Então, nós sabemos que Deus trabalha em tudo para nos ajudar, para nos fazer vencedores, para nos dar a vitória na nossa vida. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus tem um propósito na nossa vida quando nos chama, quando nos salva, e esse propósito é fazer com que nós sejamos santos e irrepreensíveis na eternidade, na sua presença. Por isso ele trabalha na nossa vida, ele então age, providenciando tudo para que tudo seja transformado em bênçãos e vitória para as nossas vidas. Em terceiro lugar, o crente é mais do que vencedor, porque Cristo fez nele uma obra perfeita. A obra de Cristo nas nossas vidas é uma obra perfeita, tanto que o versículo 29 e 30 nos fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Então, Jesus Cristo realizou uma obra perfeita em nós. Ele começa, como diz o apóstolo Paulo, que ele diz que Deus começa e ele termina essa obra na nossa vida. Tanto que quando nós olhamos para o versículo 30, nós vamos ver que está no passado. Ele nos chamou, ele nos predestinou, nos chamou, nos salvou e nos glorificou. É uma obra totalmente realizada por Deus. Independe daquilo que somos ou daquilo que podemos fazer. Então Deus realmente faz, Jesus Cristo faz uma obra perfeita nas nossas vidas. Por isso nós somos mais do que vencedor. Em 1 João 5:4 nós lemos: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós realmente somos mais do que vencedor. No Hebreus 7:25 nós lemos: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, essa obra de Jesus na nossa vida é uma obra perfeita. Por isso nós somos mais do que vencedor. Nunca podemos fracassar na vida cristã, porque Cristo realmente realizou, é Ele que realiza essa obra nas nossas vidas. Em quarto lugar, o crente é mais do que vencedor, porque é guardado por Deus. É guardado por Deus. O versículo 31 diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos vencer? Então,
nós somos guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus está sobre nós e o poder de Deus está em nós através do Deus Espírito Santo, e por isso nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores, porque é Deus que nos conduz, é Deus quem nos dirige e então nos conduz para a vitória. Ele não nos cria, não nos chama, ele então para a derrota, mas para a vitória. Ele nos chamou para ser vencedores e nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Então, em quinto lugar, o crente é mais do que vencedor, porque é eximido de culpa, qualquer culpa. O versículo 33 e 34 nos fala o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem pode nos acusar de alguma coisa? Se nós somos transformados por Cristo, se nós fomos comprados por Cristo, se nós nascemos de novo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ninguém pode nos condenar, porque nós fomos justificados por Cristo. Ele morreu e ressuscitou, e a sua obra então se completou na nossa vida. Nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial, para viver na Nova Jerusalém. Em sexto lugar, o crente é mais do que vencedor, porque é preservado da alienação. Versículo 33 e 34 nos fala sobre essa verdade, que nós então agora não podemos ser acusados, de nada. E o versículo 33 e 34 nos fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então já foi determinado, nada pode nos separar de Cristo. Nós somos mais do que vencedores, porque somos preservados da alienação. Ninguém pode então nos condenar. Ninguém pode, então, nos separar de Cristo. A vida cristã, recebemos de Deus essa nova vida em Cristo e Deus sustenta, nos dirige e nos conduz em triunfo, em vitória. Por isso nós somos mais do que vencedores. E, em sétimo lugar, por último, o crente é mais do que vencedor, porque a sua vitória é Cristo. Nossa vitória não é uma conquista da nossa parte, mas é uma conquista de Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário, quando ressuscitou, garantiu então essa nossa vitória total, até mesmo contra a morte. Por isso que o versículo 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória é Cristo. Ele é que é
então a rocha na qual nós estamos firmados, alicerçados para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 15, 57, Paulo fala: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vitória é Cristo, por isso nós somos mais do que vencedores. Temos que crer nessa verdade, fundamentarmos então nessa verdade, para que nós possamos experimentar a vitória de Cristo nas nossas vidas. Concluindo, Paulo diz em Filipenses 1:6 sobre a obra de Cristo na nossa vida. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo. Ele começou e ele vai terminar. Ele faz essa obra em nós. É ele que realiza esta obra nas nossas vidas. Por isso, nós somos vencedores, porque Cristo trabalha, o Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo trabalha por nós, o Espírito Santo nos dá o seu poder para que nós então possamos vencer, ser vitoriosos. Hebreus nos fala, capítulo 10, 39, o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a fé que nos foi dada por Deus, essa fé que nos levou a crer em Cristo como nosso Salvador e Senhor, esta fé, então, ela conserva a nossa alma, conserva o nosso espírito. É por isso que nós somos mais do que vencedores. É por isso que nós temos vitória, porque Deus, então, fez esta obra em nós, está fazendo e já garantiu que ela vai ser terminada, vai ser completada. Por isso nós podemos ter essa certeza. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Que Deus possa nos ajudar a entender essa verdade. Amém.